Mensagem número 30, para vencer o mal, baseada na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21, onde ele diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E Emmanuel comenta: muita gente, quando não se mostre positivamente inclinada à vingança perante o mal que recebe, demonstra atitudes de hostilidade indireta, como sejam o favor adiado, o fel da reprovação de permeio com o mel do elogio, o deliberado esquecimento quando se trate da honra ao mérito ou a diminuição do entusiasmo na prestação de serviço em favor da pessoa menos simpática. Entretanto, para vencer o mal, não basta essa meia bondade peculiar a quantos se devotam à desculpa cortês sem adesão do campo íntimo. Todas as nossas manifestações que acusem essa ou aquela percentagem de mal são sempre plantação do mal, gerando insucesso e desgosto contra nós mesmos. O Evangelho é claro na fórmula apresentada para a extinção do flagelo. Para que sejamos libertos da baba sinistra do antigo dragão que trava o progresso da humanidade, é indispensável guardemos paciência contra as suas investidas, procurando esquecê-lo, perdoá-lo e fazer-lhes o bem tanto quanto nos seja possível, porque o bem puro é a única força suscetível de desarmar-lhe as garras inconscientes. Não nos esqueçamos de que para anular a sombra noturna não basta arremeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. É preciso acender uma luz. Esse final aqui ele já é bem ilustrativo, né? É uma metáfora bastante interessante que Emmanuel coloca, né? Quando está escuro, não basta a gente cerrar os punhos e dar um soco na noite, né? Precisa acender alguma luz para clarear o ambiente. E é nisso que se baseia essa mensagem, né? Para vencer o mal. Porque eu não sei se vocês observaram, mas exatamente aqui no começo da mensagem, Emmanuel fala sobre atitudes de hostilidade indireta, né? Ou seja, muitas vezes a gente consegue se conter em relação a uma atitude negativa que alguém praticou em relação a nós, mas a gente se contém apenas externamente, né? Internamente a gente está fervilhando, né? E ele fala aqui sobre essas estratégias que realmente é muito comum a gente utilizar, né? A gente fica assim com uma certa má vontade em relação à pessoa, né? Por mais que a gente tenha se contido numa reação assim mais dura, mais intempestiva, né? Mas a gente faz esse tipo de coisa que Emmanuel fala aqui, por exemplo, o fel da reprovação de permeio com o mel do elogio, que é a ironia, né? É aquele elogio assim que no fundo você está querendo dizer o contrário do que está dizendo, né? Ele fala também sobre o deliberado esquecimento quando se trate da honra ao mérito ou a diminuição do entusiasmo na prestação de serviço, ou seja, a gente já é a má vontade, né? Tudo isso aqui em resumo é a má vontade. Então, embora a gente nessa situação consiga conter a nossa, vamos dizer assim, a gente consiga conter um movimento mais agressivo, né? De rebater com raiva, ou de xingar, ou de até agredir fisicamente, a gente, embora consiga conter essa atitude mais dura, mais forte, mais agressiva, a gente fica com essa coisa lá dentro, né? E isso aqui é muito ilustrativo do próprio espírito da doutrina, né? Da doutrina espírita, porque o que a doutrina espírita diz, né? Que o nosso nível de ação não se resume à ação física, não se resume àquilo, nem sequer à própria ação verbal, né? De falar, né? Mas também ao que vai no nosso íntimo, né? E nessa direção se fala muito dentro da doutrina espírita sobre a reforma íntima, né? Então, é claro que a gente se conter é muito útil, sobretudo em circunstâncias extremas, né? Eu, essa semana, por exemplo, estava revendo o depoimento de um rapaz que assassinou a namorada numa crise de ciúme, né? Percebeu que ela estava tendo um caso com outra pessoa, ele era policial, tinha arma, e acabou matando a namorada, né?
Obviamente que se ele se contivesse aí, já seria uma grande coisa, porque ele arrumaria muito menos confusão, porque hoje está preso, né? Preso e arrependido. Mas o que a doutrina nos diz é que não basta, do ponto de vista espiritual, essa contenção externa, né? Embora ela possa ser muito útil, né, em alguns pontos. Inclusive, isso lembra muito do Dalai Lama também, que diz assim, ok, se você conseguir conter sua ação física, já é uma boa coisa. Se você conseguir conter a sua ação verbal, de fala, ótimo, né? Mas é preciso também domesticar aí os pensamentos, né? O mundo interno. Porque é esse mundo interno que fala do nosso desenvolvimento espiritual. Então, como nós estamos aqui refletindo sobre uma doutrina que aponta para a evolução espiritual, né? Que aponta para a perfeição espiritual lá no final do caminho, né? Desse caminho que Jesus nos legou, então é preciso que a gente também volte a nossa atenção e os nossos esforços para esse mundo íntimo, porque se esse mundo íntimo estiver purificado, vocês lembram que a gente inclusive já estudou aqui o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Olha que interessante a frase de Jesus, né? Os puros de coração, né? Por quê? Porque coração é a palavra que remete o que? Ao nosso interior, né? É óbvio que dentro do contexto evangélico, ele não está se referindo ao nosso coração físico, né? Ele está se referindo aos nossos sentimentos, né? Como é que a gente sente as coisas, né? Como é que a gente reage às coisas? Como é que a gente responde aos eventos ao nosso redor, né? Então, coração puro aí, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O coração puro é justamente esse íntimo purificado de toda e qualquer emoção perturbadora, seja ela de raiva, de vingança, né? De violência, né? Porque muitas vezes, nesse contexto que Emmanuel está descrevendo aqui, em que a gente não reage fisicamente, mas fica com aquela má vontade interna, né? Nós ficamos ruminando, às vezes, pensamentos, né? E a gente, muitas vezes, se aquela pessoa tiver, assim, algum dissabor na vida, a gente intimamente, às vezes, até se alegra, né? É merecido, né? Bem que ele merecia mesmo, né? Primeiro a gente não fale nada, mas surge, né, uma certa felicidade pelo fracasso do outro. Isso é muito negativo também no ponto de vista espiritual, né? A gente sabe, pelo que a doutrina espírita nos ensina, né, que todos os nossos pensamentos e sentimentos, mesmo os mais íntimos, eles repercutem no nosso corpo espiritual, que é o perispírito, né? Então, nós não temos como, digamos assim, enganar aquilo que é chamado na doutrina espírita de justiça divina, né? Por quê? Porque a justiça divina se dá dentro da nossa própria fisiologia perispiritual, entendem? Né? Uma pessoa que tenha olhos para ver, ou seja, a capacidade mediúnica de olhar nossa aura, né? Nossas emanações, né? Verá os pontos escuros que os nossos pensamentos negativos representam, né? E o nosso problema não é nem um médium, né? Ou um vidente, digamos assim, ver esses pontos escuros. O nosso problema é que esses pontos escuros nos atrapalham na nossa caminhada. Eles tornam, né? Eles se constituem obstáculos, né? A que a gente avance mais alguns passos no caminho, né? Eles funcionam, é outra imagem que não só Emmanuel, né, mas os espíritos mentores usam, eles funcionam como grilhões, né? Ou seja, aquela coisa que está amarrada no seu pé, né? E que não te permite se movimentar, ou seja, avançar na senda espiritual, né? Então nós temos que permanecer bastante atentos em relação a isso. É isso que Emmanuel está querendo destacar nessa mensagem. E veja que o título da mensagem é bem expressivo: para vencer o mal. Então a única forma de vencer o mal é vencer na sua raiz, lá no seu iniciozinho, ou seja, lá naqueles pensamentos ou sentimentos que brotam lá no mais profundo do nosso ser, né? E ele diz a respeito disso o seguinte: o Evangelho é claro na fórmula apresentada para a extinção do flagelo. Ou seja, qual é a fórmula apresentada pelo Evangelho? É que você combate o mal com o bem. E os espíritos, quando falam sobre isso, né, os espíritos superiores, eles costumam usar muito a metáfora do fogo, porque você não apaga fogo com gasolina, né? Então você não combate ódio com ódio. E aí a gente vê o quanto nós estamos atrasados na nossa humanidade atual, não só do ponto de vista individual, quanto coletivo, né? Porque a nossa tendência sempre é reagir no mesmo padrão vibratório que
o nosso oponente, enfim, o nosso companheiro de jornada, né, que seria mais apropriado do ponto de vista evangélico, reagiu, né? Então a pessoa reagiu com raiva e eu rebato com raiva. A pessoa agiu com violência e eu reajo com violência, né? Então é isso que ele está dizendo que não funciona, né? Não se apaga, né, como diz a metáfora, o fogo com a gasolina. Você está colocando ainda mais fogo. Isso está muito claro hoje também do ponto de vista das próprias nações, né, da convivência internacional, né? Por exemplo, em 2011, os terroristas foram lá e derrubaram as Torres Gêmeas. Aí os Estados Unidos foi lá e praticamente destruiu, né, sei lá, o Iraque, o Afeganistão, invadiu lá o Oriente Médio todinho. Então nossas respostas individuais e coletivas estão sempre se nivelando, né? A gente nunca consegue realmente jogar água no fogo, né? A gente só acirra cada vez mais esse fogo. E a mensagem hoje, ela está nos dizendo exatamente assim, né? Que para acabar com a escuridão, como encerra aqui Emmanuel, né, na mensagem, é preciso acender uma luz, né? Você não vai conseguir acabar com a escuridão se não for acendendo uma luz. E acender uma luz significa respondendo o mal com o bem.